Amém. Queridos, então, como o Neto falou, a gente vai começar hoje a nossa série Firmes Fundamentos, e essas três palavras ali embaixo, né, o subtítulo Palavra, Relacionamento e Santidade, saíram de um texto de 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, do 15 ao 19. Eu vou ler rapidinho antes de entrar na mensagem, tá? Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer, eles são como Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalado e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então ele está falando aqui, querido, sobre manejar bem a palavra da verdade, sobre isso ser o firme fundamento, que no fim das contas é selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Então ele está falando sobre relacionamento. E depois ele fala: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor, santidade. Então é o conhecimento da palavra que nos leva para esse lugar, querido. E a gente acredita que essa série de mensagem vai nos levar para esse lugar de conhecimento da palavra, de relacionamento pessoal e de santidade. Amém? E, querido, eu quero começar hoje falando sobre o fundamento de todas as coisas. E eu vou pedir para você abrir comigo a Bíblia lá em João 3. A gente vai ler um texto que é um pouquinho maior, mas vale a pena. João 3, do 1 ao 22. Eu acho que está na NVI, né? Eu vou ler na NVT, é um pouquinho diferente, tá? João 3, do 1 ao 22. Não tem problema se não tiver aí. Amém? O texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso.
A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Querido, essa pequena conversa é, para mim, uma das mais ricas que tem na palavra de Deus. Nesse pequeno trechinho, Jesus apresenta uma quantidade de informação incrível. Então, ele está ali recebendo Nicodemos, que era um judeu, um fariseu, na verdade. Então, esse cara ele pertencia à seita mais radical do judaísmo. Ele está recebendo esse cara chega para Jesus falando, Rabi, ele chega chamando Jesus de mestre, ele fala, Jesus, nós sabemos que você é mestre, ele vem elogiando, falando, nós sabemos que tu é de Deus, por causa dos milagres e tal. E, cara, a resposta que Jesus dá para ele logo de cara, ela me causa muita estranheza. Eu não sei se para vocês também, mas Nicodemos vem cheio de elogios e Jesus responde para ele, eu te digo a verdade, quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. E, cara, se sou eu ali no lugar, eu falo, mano, esse cara tá louco. O que isso tem a ver com tudo que eu acabei de falar? Cara, Jesus tá esquizofrênico. Que é esse cara? Sabe? Tipo, cara, eu chego elogiando ele e a resposta que ele me dá é essa, eu te digo a verdade. Tipo, cara, ele simplesmente ignorou tudo que eu falei. Mas a verdade, querido, é que quando a gente olha para essa resposta que é aparentemente aleatória de Jesus, a gente entende que essa resposta de Jesus ela não é uma resposta às palavras de Nicodemos. Nicodemos, assim como os compatriotas judeus dele, eles tinham uma expectativa grande pelo Messias, pelo rei que ia restaurar o reino físico de Israel. Esses caras esperavam esse rei. Então, a Bíblia não diz isso, mas a impressão que eu tenho quando eu vejo isso é como se Nicodemos estivesse indo para o caminho de perguntar, cara, Jesus, ele está elogiando para chegar lá e dizer, Jesus, é agora? Vai fazer? Assim como os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E da mesma forma que Jesus cortou os discípulos lá atrás, ele desconversou com Nicodemos. Falei, vocês não entenderam nada, não foi para isso que eu vim, foi para isso aqui. E ele começa a explicar, e me parece fazer sentido, porque olha a reação de Nicodemos. Nicodemos começa a perguntar, ele quer entender. Ele está dizendo, ei, não é isso. Jesus já corta o que ele estava vindo fazer pela raiz e muda a conversa e Nicodemos entra na dele. Eu quero entender. E a confusão de Nicodemos, que era um mestre respeitado em Israel e não entendia do que Jesus estava falando, muitas vezes é a mesma confusão que a gente tem até hoje. Mas para a gente entender o que Jesus está falando aqui, a gente precisa entender algumas outras coisas primeiro. Você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui Apocalipse 13:8, diz assim, E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Querido, esse é um texto profético de Apocalipse que fala de coisas que ainda vão vir, ele tem todo um contexto específico, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero chamar a atenção sobre a segunda parte do texto. Esse texto ele traz uma informação muito peculiar sobre Jesus que a gente normalmente deixa passar quando a gente lê esse texto. Olha só. Diz assim a segunda parte, são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, vírgula, que foi morto quando? Antes da criação do mundo. E algumas traduções dizem desde a criação do mundo. Querido, o texto está fazendo referência a um evento que aconteceu antes das coisas serem criadas. E quando a gente começa a olhar para esse contexto, o Cordeiro desse texto é Jesus. Mas se o cordeiro desse texto é Jesus, e se Jesus foi crucificado pelos romanos, como pode ele ter sido morto antes da criação dos tempos, ou antes da criação do mundo? Esse texto é muito curioso, e para a gente não achar que isso é alguma simbologia ou algo profético de Apocalipse, Paulo fala a mesma coisa para o povo da cidade de Éfeso. Abre comigo lá em Efésios 1, de 4 a 6.
Efésios 1, de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom depósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Mas, cara, como é possível? Esse texto fala a mesma coisa, ele fala de um evento que aconteceu antes da criação do mundo. Como é que a gente escolhe alguma coisa que ainda nem foi criada? Como é possível a gente fazer isso? E para a gente entender um pouco melhor, eu vou tentar ilustrar isso de uma forma mais simples. Imagine um projeto, querido, imagine um projeto sonhado por uma equipe, planejado por muito tempo, né? E esse projeto vem sendo amado por essa equipe, ele é como um filho para essa equipe, né? Então ninguém aguenta mais, está todo mundo ansioso para tirar o projeto do papel, para fazer aquilo acontecer, mas antes disso, essa equipe precisa sentar e ver quais são os custos, quais são os prazos que a gente tem, quais são os problemas que podem aparecer, como é que a gente resolve esses problemas. E é nesse momento, fazendo essas ponderações, que essa equipe é obrigada a tomar uma decisão: criar ou não criar. E foi exatamente o que aconteceu. O texto de Efésios diz que ele nos escolheu antes da criação do mundo e que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Sabe por que a gente não entende essas coisas? Porque a gente não entende o que é o amor. E hoje em dia, o amor ele é vendido para a gente como um sentimento bom, mas que pode acabar a qualquer momento, que é frágil e que não custa nada. Quando, na verdade, essa é uma confusão que a gente tem entre o amor e a paixão. A paixão, sim, a paixão é um sentimento. A paixão é um sentimento frágil e que oscila o tempo todo. Às vezes você está apaixonado e às vezes você não está. Agora, o amor, por outro lado, ele não é um sentimento. O amor é uma escolha firme, inegociável e que sempre custa caro. Ninguém, querido, bota uma arma na sua cabeça e fala: agora você vai me amar. É impossível. Você pode até falar: não, eu te amo. Mas aqui não acontecer nada, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um casamento, nem sempre um está sentindo paixão pelo outro. Por quê? A paixão oscila. Agora, mesmo quando não tem paixão, a gente escolhe continuar junto. Por quê? Porque o amor é uma escolha. Às vezes um vai machucar, vai magoar, vai chatear o outro. E, cara, tu tá sentindo raiva, tu tá irritado, né? Tu não quer ver o outro pintado de ouro, mas tu escolhe permanecer, porque o amor é uma escolha. Então, quando a gente olha para tudo isso, querido, a gente pode parar e se perguntar: mas se Deus podia ter criado qualquer coisa, o que é que existia no projeto da criação que exigiu que o Deus Todo-Poderoso fizesse uma escolha, como diz o texto? E a resposta é justamente o amor, querido. O projeto original de Deus é de um relacionamento íntimo e pessoal de amor genuíno entre ambas as partes, nós e Ele. Só que se o amor é uma escolha, para que esse tipo de relacionamento seja possível, nós também precisamos ser capazes de escolher. Ou seja, a gente precisa ter a capacidade de escolher amar. E essa capacidade de escolha é uma necessidade para a existência do amor. Isso vai levar a gente para o que o Neto acabou de ler, lá para o Éden. Vamos abrir lá em Gênesis 2, a gente vai ler do 15 ao 17. Gênesis 2, 15 a 17, diz assim:
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E cara, eu lembro que quando eu era adolescente eu lia esse texto e eu pensava quase como alguém que quer prestar uma consultoria para Deus, né, do auge de toda a minha sabedoria juvenil. Eu pensava, pô, Deus deu mole demais, mano, botando essa árvore lá no meio. Cara, se ele não queria que mexesse na árvore, era só não plantar a árvore lá, né? Resolvido, Deus. Falei, Deus, próxima me chama aí que, né? E é claro que eu não entendia absolutamente nada. Por quê? A árvore, querido, essa árvore ela estava lá justamente para nos dar a possibilidade de escolha. Sem aquela árvore não existiria o amor. Seria impossível escolher entre amar a Deus ou se separar dele. O homem, como o Neto falou, foi criado em santidade, completo, puro, em comunhão perfeita com Deus. E a única coisa que poderia separar o homem de Deus era o pecado. A inocência do homem nessa condição, por não conhecer o mal, mantinha a santidade e a pureza dele intactas. Então por isso ele continua se relacionando com Deus. Mas para que o homem pudesse amar Deus verdadeiramente, a possibilidade de escolher se separar era necessária. E infelizmente, o homem escolheu livremente se separar de Deus, o que resultou na morte espiritual de toda a humanidade, que agora incapaz de produzir santidade, acabou escravizada pelo pecado. Querido, a partir dessa escolha de Adão, o homem como um todo foi desequilibrado, né? A nossa integridade foi corrompida pelo pecado, a nossa relação com Deus foi corrompida pelo pecado, a nossa relação entre homem e mulher foi corrompida, a nossa sexualidade foi corrompida, os nossos dons artísticos foram corrompidos, a forma como nós lidamos com dinheiro foi corrompido, o nosso intelecto foi corrompido, né? Enfim, a nossa integridade, nós nos tornamos incompletos. O homem de fato se tornou incapaz de ser santo e completo em ordem novamente. E essa escolha de Adão criou um problema ainda maior, porque não só agora nós estávamos nesse estado de separação com Deus, mas nós nos tornamos incapazes de voltar, porque o homem não pode por si só produzir santidade. Nós somos incapazes de nos auto-santificar. E como a santidade é a única coisa que nos permite estar na presença de Deus e o pecado faz essa separação, nós estaríamos condenados a viver eternamente escravizados pelo pecado e separados de Deus. Então, a partir dessa escolha de Adão, toda a humanidade passou a nascer em escravidão e incapaz de se libertar sozinha. Em Romanos 5,12, não precisa abrir, Paulo diz assim, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Paulo fala também em Romanos 3, 10 a 18, ele diz assim, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa ela é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. E cara, por natureza a gente tem dificuldade de aceitar essas verdades, né? Aceitar que a gente nasce escravizado pelo pecado é muito difícil muitas vezes, porque a gente tem uma tendência de se auto-justificar, né? A gente às vezes olha para quem está ao nosso redor e tenta se comparar e fala, pô, mas eu não sou tão mal assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo,
né? Talvez eu até seja uma pessoa boa, né? Mas a verdade, querida, é que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que nenhum de nós, ninguém nasce livre da escravidão do pecado, e que todos nós somos pecadores com a nossa natureza corrompida. Olha só o que Paulo diz para os Efésios sobre a vida antes do novo nascimento, para essa vida de quem nasceu corrompido. Efésios 2, de 1 a 3. Se você puder, abre ele comigo. Efésios 2, de 1 a 3. Ele diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele está falando aqui sobre uma força demoníaca. Ele diz: ele é o espírito que opera no coração de quem? Dos que se recusam a obedecer. Todos nós. Quem? Todos nós. Ele não fala de alguns, ele não fala deles, ele inclusive se inclui. Ele fala: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza, ou seja, nós nascemos merecedores da ira como os demais. Em João, o apóstolo João, ele fala o seguinte, em 1 João 8, não precisa abrir, ele diz assim, ó: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então ele manda um combo aqui, né? Porque se o cara ainda, além de achar que não peca, ele está errado, ele ainda acrescenta mentira, né? Porque ele diz ainda, se você diz que você não peca, você ainda vive na mentira. Então é um combo duplo, né? Já está no pecado normal e ainda se fala que não peca, ainda está mentindo em cima. Querido, a verdade é que não importa o que a gente pense ao nosso respeito, ou o que as pessoas digam a você. Às vezes alguém te fala: cara, tu é incrível, né? Puxa, tu é tão bonzinho, tu é tão querido, né? Mas a verdade é que todos nós nascemos escravizados pelo pecado e separados de Deus. Naquela conversa que a gente leu entre Nicodemos e Jesus, Jesus diz assim para Nicodemos: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado. Ele não fala quem não crê vai ser condenado, ele não diz que quem não crer será um dia condenado. Ele diz: não, vocês não entenderam. Para quem não crê, já está, ou seja, é um estado que nós herdamos do nosso pai Adão. É a nossa natureza adâmica. E aí ele continua dizendo, a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. De novo ele traz a escolha. Ele fala, as pessoas escolheram. Foi voluntário. E essa, querida, é a consequência da escolha de Adão. A vida da natureza adâmica. Uma vida de escravidão no pecado, em que a gente vive, eu gosto da descrição de Paulo. Paulo compara as pessoas que vivem nesse estado como sonâmbulos. É aquela galera do deixa a vida me levar, sabe? A vida vai passando diante dos olhos do cara e o cara simplesmente não percebe. E quando ele se liga, a vida acabou. Por quê? Porque ele está vivendo desequilibrado, vazio, cheio de angústia, ansiedade, sem propósito e sem perceber que, na verdade, está sendo conduzido pela escravidão ao próprio corpo. Então, ou seja, o que eu quero fazer agora? É o corpo, é a natureza caída adâmica que dita as minhas decisões e as minhas ações. O que meu corpo quer agora? Então eu faço. E a verdade é que quem se comporta assim são os animais, querido. O animal faz o que ele quer a hora que ele quer. A minha cachorra lá em casa, a hora que ela quer fazer alguma coisa, ela faz. Agora, o ser humano, querido, só se comporta assim por causa da corrupção do pecado. Porque a verdade é que as nossas vontades sempre foram guiadas pelo Espírito. Até a separação. E eu gosto da colocação que Pedro faz, ele diz que cada um é escravo daquilo que o controla. Então não tem uma regra, cada um tem o seu. E eu já dei esse testemunho aqui, mas eu lembro que uma vez, querido, eu estava orando lá na Alcance Antiga,
E cara, eu tava orando e falando, Jesus, eu te amo tanto, meu Deus. Que incrível, Jesus, toma minha vida, eu te dou tudo que eu tenho. E eu não esperava, querido. E essas horas é que são boas, porque Deus ele pega a gente às vezes de surpresa e é muito massa. Nesse dia não foi muito massa pra mim, mas agora eu tô contando porque eu entendo que foi muito massa. Mas no dia eu fiquei de cara. Porque o que Deus falou? Ele falou, que legal, Gui. Então quer dizer que tu me entrega tudo. Então se eu te pedir pra nunca mais jogar videogame na vida hoje, tu não joga? Eu falei, certeza, Jesus, é agora. E aí ele falou, então não joga mais. E aí eu travei, querido. Eu falei, mas por que, Deus? Que diferença faz? E querido, o Espírito Santo me fez entender. Você acabou de entender. Cada um é escravo daquilo que o controla. Porque quem é livre para também dizer não. E querido, eu era dominado por aquilo ali. E eu não percebia. E foi um trabalho. É pecado jogar videogame? Não. Mas aquilo estava me dominando. Chegou a um ponto em que se o próprio Deus falasse, cara, não faz mais. Tô te pedindo para não fazer mais. Eu falava, pô, peraí, por quê? E esse é o lance da escravidão. Quando a gente tá nessa luta contra o pecado, contra essa nossa natureza adâmica, a verdade é que essa escravidão, ela tenta o tempo inteiro nos afastar de Deus. Cada um é escravo. Cara, isso é muito pesado, porque a gente acha que a gente é livre, né? Não, eu decido o que eu quiser. Aí Deus fala, beleza, então tira o videogame. Não consigo. Como assim? Que liberdade é essa? Essa é uma falsa liberdade que o pecado prega pra gente. Não existe liberdade verdadeira onde a gente não consegue dizer não, querido. E cara, é muito fácil a gente olhar para essa escolha que Adão tomou. Eu não sei se você já olhou para isso e já ficou indignado. Se foi só eu, porque eu olhava e falava, mano, Adão é muito burro, cara. Mas cara, a verdade é que Deus, a gente precisa lembrar que não foi só Adão que fez uma escolha. Deus também fez a sua escolha antes da criação de todas as coisas. Na verdade, querido, Deus não agiu de forma reativa à escolha de Adão. Não foi uma reação. Para Deus, muito mesmo antes de tudo ser criado, não importava se era Adão, se era o Guilherme, se era o Neto, se era o Andrei. Interessa quem é que ia comer aquele fruto, querido. Podia ter sido Adão. Se Adão não tivesse comido, um de nós ia fazer a besteira, querido. E Deus já sabia. Deus olhou, querido, para o projeto, lá na mesa do projeto, com o Filho e com o Espírito, enquanto eles planejavam todas as coisas. Ele calculou o custo do projeto. E ele viu que o projeto ia custar a vida do próprio Filho. E ainda assim, ele escolheu prosseguir com a criação. Essa é a escolha. Foi nesse momento, querido, da decisão de Deus, em que o Cordeiro foi morto antes da criação. Uau! Cara, para pensar. Tu tá executando um projeto, alguém chega pra ti e fala, legal, o custo é a vida do teu filho. Tu toca o projeto pra frente? Cara, Deus podia ter apertado o delete em qualquer momento, velho. Mas ele escolheu, querido. Ele amou. Essa é a intensidade. É por isso que nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, ele cita aquela frase tão famosa de João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo. Falando, cara, foi uma intensidade, um nível de amor tão acima de todas as coisas, que ele chegou ao ponto de entregar o próprio Filho. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa, em contrapartida, foi a escolha de Deus, querido. Seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo e sem culpa, morrendo no nosso lugar para pagar uma dívida impagável de escravidão que nós tínhamos com o pecado. Querido, nós só podemos escolher ou amar a Deus porque Ele nos escolheu ou nos amou primeiro. É o que João diz lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
É isso que a Bíblia está dizendo. É sobre isso, é sobre esse evento. Jesus nos redimiu. E aí eu vou deixar a bola quicando, porque semana que vem o Neto vai falar sobre a redenção, que é um princípio, então eu não vou entrar nele. Eu só vou dizer que Jesus nos redimiu, pagando a nossa dívida com a própria vida, para que nós possamos ser livres do pecado e viver eternamente. Uau! Cara, isso é muito forte. Eu quero ler Colossenses 2, 13 a 15, e eu vou pedir para você abrir, porque esse texto é muito top. Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Amém? Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Agora olha isso aqui no 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Uau! Almeida, a versão Almeida, ele diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Era como se a gente tivesse aquela continha na venda e a gente não tem dinheiro para pagar. Ele foi lá, arrancou, escreveu com o próprio sangue, pago. E diz aqui que ele cravou isso aqui na cruz. E ainda para completar, expôs todas as autoridades do inferno, a vergonha. Era como se ele pegasse, pagasse a conta, pregasse na cruz e metesse um chupa essa manga. Cara, isso aqui é muito louco. Só que olha só, mesmo com tudo isso feito, o princípio do amor que desencadeou toda essa história, ele continua sendo respeitado por Deus. A liberdade agora ela passou a estar disponível para a gente por causa do sacrifício de Jesus, mas ela continua disponível. Ela não está sendo imposta. Então, querido, nós continuamos nascendo escravos do pecado, mas agora nós temos a escolha de voltar. Agora sim, alguém pagou a dívida. Agora nós podemos escolher ser libertos. Mas ainda é uma escolha. Agora, como nós fazemos isso? Lá em Marcos, se você puder abrir comigo, Marcos 16, 15 e 16, Jesus nos dá o caminho. Marcos 16, 15 a 16 diz assim, Jesus está falando com os discípulos, né? Ele fala, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quais são as boas novas? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então agora a gente tem aqui, Jesus dá duas instruções, ele fala que tem que crer e ser batizado. Como é que funciona isso? Olha só, vamos entender um pouco melhor essa parte do crer. Lá em Romanos 10, não precisa abrir, eu vou ler aqui para não tomar tempo, tá? Lá em Romanos 10, de 9 a 11, Paulo diz assim, ó, se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Então agora a gente entende como funciona essa parte do crer que Jesus falou. Mas e a parte do batismo? O que isso quer dizer? Lá em Colossenses 2, 11 e 12, Paulo diz assim, ó, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido, e olha isso aqui, o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé
no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, queridos, o caminho para viver uma vida com Deus, livre do domínio do pecado e da morte, é crer de todo o coração que Jesus ressuscitou, confessar com a boca que Ele é Senhor e ser batizado, que é o nascer de novo da água e do Espírito que Jesus menciona lá para Nicodemos. Tem outro caminho para a salvação? Não. Mas, cara, se eu for uma pessoa muito, mas muito boa, se eu for muito querido, eu tratar todo mundo bem, e, cara, eu não faço mal para ninguém. Olha só o que diz lá em Efésios 2, 8 a 10. Abre lá comigo, querido, esse é um texto bem importante. Efésios 2, de 8 a 10. Paulo diz assim, ó: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Aí ele fala assim: se vocês se comportarem muito bem, vocês serão salvos? Não, o que ele diz? Não por obras. A NVT diz assim, ó: não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para quê? Para que ninguém venha se orgulhar. Querido, ninguém vai poder chegar diante de Deus, bater no peito e falar: eu estou aqui e eu mereço entrar. 0 pessoas vão poder fazer isso, querido. Então, cara, não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, porque nós somos obra-prima de Deus, criados em quem? Em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Querido, nós somos incapazes de pagar a nossa dívida com boas obras. É impossível. O preço já foi pago por Jesus, e é só através dele que nós conseguimos alcançar essa nova vida do nascer de novo que Jesus falava para Nicodemos. Ele estava falando dele mesmo. A escolha continua sendo nossa, querido, porque Jesus nos devolveu essa capacidade. A escolha ainda é nossa. Mas a gente precisa entender, querido, que toda escolha que nós fazemos por uma coisa é também uma renúncia que nós fazemos por muitas outras. E a renúncia normalmente acaba sendo muito maior do que a escolha. Para e pensa no paradigma do casamento, por exemplo. No casamento, não só o homem escolhe a mulher ou a mulher escolhe o homem, mas ambos também abrem mão de todos os outros possíveis pretendentes que eles poderiam ter, até que a morte os separe. Cara, a renúncia dessa escolha, ela é infinitamente maior do que a escolha. Agora veja a escolha de Deus. Ele escolheu prosseguir com um projeto que custaria a vida do próprio filho. Cara, se essa renúncia não é maior do que qualquer coisa, eu não sei o que é. E a verdade, querida, é que a gente precisa entender que toda escolha vai ter uma renúncia. Quando a gente escolhe aceitar Jesus como Senhor, querido, é preciso, é necessário recusar ou rejeitar, abrir mão de tudo aquilo que vai contra os padrões dessa nova vida. É impossível viver uma vida dupla com Jesus. Não tem como. O amor verdadeiro é uma escolha firme e irrevogável por aquilo que você deseja mais. Por isso que ele fala lá, os homens amaram mais, ou seja, quiseram mais as trevas do que a luz. Por isso eles escolheram as trevas. Jesus fala sobre isso. Querido, muita gente quer ser livre do pecado, da vida desconfigurada que vive. E tem gente que até quer ter uma nova vida. Mas, cara, quando Jesus começa a exigir algumas coisas, as pessoas mandam Jesus embora e preferem continuar com a vida desconfigurada e escravizada pelo pecado. Abre comigo lá em Marcos 5:1. Esse texto, o Neto falou sobre isso, acho que alguns domingos atrás, sobre o Gadareno, né? E, cara, esse texto ele é muito precioso. E eu vou ler do 1 ao 17, tá? Marcos 5, do 1 ao 17.
Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas traduções dizem Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Cara, esse texto é muito interessante. Jesus chega na região de Gadara, e o texto diz que na hora que ele bota o pé na areia, né, vem esse cara correndo. Esse cara vê ele de longe, ele vem correndo. Esse cara é um endemoniado que estava perturbando a vida de todo mundo, a ponto de, como o texto diz, os caras tentarem acorrentar ele com ferro. Várias vezes o texto diz, que foram muitas vezes. E querido, o demônio já chega. Eu acho até engraçado, querido. Eu não sei se você... Eu dou risada lendo a Bíblia, às vezes a galera não entende muito bem, talvez seja o meu tipo de humor. Mas, cara, o demônio chega pedindo pelo amor de Deus. Lê o texto, o demônio chega para ele falando assim, ó, rogo-te por Deus. Né? Tipo... Cara, o demônio até converteu, já chegou ali, né? E esse demônio vem e fala: Por favor, Jesus, por favor, não manda a gente embora. E aí os demônios apontam e falam: Senhor, tem uma manada de porco aqui perto. E aqui eu quero fazer uma pausa, querido. Porco dá ovo? Não. Porco dá leite? Não. Porco dá lã? Dá couro para vestimenta? Quem cria porco para quê? Para comer. Judeu come porco? Não. Cara, esses caras, eles estavam não só criando porcos para eles comer, eram 2.000 porcos. Esses caras, eles estavam criando porcos para alimentar o povo da região. Ou seja, as pessoas compravam porcos dele. Ou seja, esses caras desprezavam totalmente a palavra de Deus. Porque naquela época a palavra de Deus para esses caras era de que eles eram proibidos de comer porco. Aquilo tornava eles impuros. Então esses caras se lascaram para a palavra de Deus. E se esses caras estavam criando porco para vender para todo mundo, eles não respeitavam isso, que era uma coisa tão simples. Imagina o resto do povo dessa região. E aí a gente entende por que o demônio fala: Jesus, eu até saio do cara, só não me manda sair dessa região, não. O demônio pede para Jesus, que implora insistentemente que não mandasse eles saírem daquela região. Por quê? Porque naquela região a galera desprezava a palavra de Deus. Os caras não estavam nem aí. A ponto de eles chegarem, Jesus resolveu o problema deles. Eles chegam, o cara que atormentava 24 horas a vida de todo mundo sentado, vestido, o cara não tá, isso implica que ele estava pelado antes, inclusive. Então esse cara agora está vestido, lúcido e conversando normalmente.
E esse povo chega ali, vê isso e fica com medo no começo. Mas tudo certo. Agora, presta atenção. O texto diz assim, ó, lá no final. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu endemoniado. E aí, olha só. E falaram também sobre os porcos. Na hora que falou sobre os porcos, o povo começou a suplicar para que Jesus fosse embora. Por quê, querido? Porque Jesus começou a mexer onde estava errado. Querido, esse é aquele tipo de gente que até quer a coisa boa. Cara, olha que legal, o endemoniado até foi curado. Mas, cara, na hora que Jesus bota o dedo e fala, cara, isso aqui está fora do lugar. A gente precisa arrumar isso aqui. O cara fala, Jesus, vaza. E deixa eu te falar, querido, o que Jesus fez? Cara, ele entrou no barco e foi embora, velho. Jesus é educado, cara. Cara, Jesus foi embora. Esses caras era um nível de pecado tão deliberado. Isso me choca, cara. O demônio pedir para ficar ali. Tipo, Jesus só, beleza, até vou sair, vou parar de incomodar esse cara aqui, mas deixa eu ficar aqui, por favor, que aqui tá top para nós. E, cara, ele se chama de legião, ou seja, era mais de 3 mil, entre 3 e 5 mil demônios. Faltou por... E inclusive tem outra, né? Porque tu vê, os caras estavam escolhendo, os caras preferiam ficar com os demônios. Os porcos, a hora que o demônio entrou, se mataram. Tu falou, pelo amor de Deus, não vou viver de jeito, não. E o povo não, o povo escolheu ficar vivendo daquele jeito. Tipo, cara, o porco tem mais consciência do que a gente, cara. Sabe? É chocante. Sabe, querido, Jesus, sempre que a gente fala, Jesus, incomoda não. Jesus vai entrar no barco e educadamente ele vai embora. Por quê? Porque não existe meia vida com Jesus. Quando a gente confessa Jesus como Senhor, a gente está declarando o seu senhorio sobre nós. Ele é Senhor. Ele vai mexer em tudo que o pecado desalinhou. O padrão que o céu tem para as coisas é diferente do padrão que nós temos. E nós precisamos obedecer o que Jesus ordena. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deixa eu ler com você lá em Lucas 6, 46, 49. Jesus dá uma declaração muito incrível. Lucas 6, 46 a 49. Diz assim, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Isso é Jesus falando. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A gente tem os engenheiros aqui, dá para construir sem alicerce? O que acontece? A casa cai. Querido, é o que Jesus está falando aqui. Ouvir as coisas que eu digo. Não adianta me chamar Senhor, Senhor, Senhor e não fazer o que eu digo. Por quê? Porque quem ouve o que eu digo e não faz o que eu digo para ser feito, é como uma casa sem alicerce. Ele fala, a hora que der o primeiro problema, tu vai se arregaçar. Tu vai pro chão, tu desmorona. Cara, isso é muito forte. O apóstolo João, na primeira epístola de João, diz o seguinte, não precisa abrir. 1 João 5, do 1 ao 5. Ele diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Agora olha isso, verso 3. Porque nisso consiste o amor, ou seja, a nossa escolha a Deus.
em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Uau! Olha só, ele diz nesse texto, porque é nisso que consiste o amor a Deus. Ou seja, o que é que comprova a veracidade, ou o que comprova que a sua escolha por Jesus foi genuína? Ele diz, quem obedece aos seus mandamentos. Não existe uma escolha genuína por Jesus sem obediência. É impossível. Querido, a gente não tem como ser salvo vivendo a vida do jeito que a gente quer. Quando a gente tenta gourmetizar o evangelho e selecionar só as coisas que a gente acha interessante, a gente acaba se tornando o nosso próprio Deus. Querido, sempre que a gente faz isso, você está adorando a você mesmo. É o famoso governo do pecado. Porque quem dá o comando ainda é a sua natureza adâmica. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Isso aqui eu não tenho vontade de fazer não, então eu não faço. Porque eu só faço o que eu tenho vontade. Mas a verdade, querido, é que quem entendeu, quem obedece e quem nasceu de novo da água e do Espírito, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não faz mais aquilo que quer, mas aquilo que o seu Senhor manda, mesmo que aquilo não seja a minha vontade. Mas, querido, como a gente falou lá no começo, ninguém pode ser obrigado a amar. O amor ainda é uma escolha. E para a gente ser salvo, a gente precisa que essa escolha seja feita de todo o coração e que um padrão de vida novo seja adotado. Da mesma forma como Deus escolheu entregar o seu filho, e da mesma forma que Adão escolheu ser escravizado pelo pecado, nós podemos escolher abandonar a velha vida, a escravidão ao pecado e a nossa natureza caída, e nascer de novo para uma nova vida em Cristo, livres do pecado, nos relacionando pessoalmente com Deus. Amém? Querido, eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando?